Muito boa tarde, amigos da Rádio Galera, aqui é Thiago Barbosa, trazendo as últimas informações da dupla Grenal. Nesse final de semana, o mercado de transferências da dupla Grenal foi muito movimentado e por esse motivo a gente tem muito assunto para tratar hoje e para a gente não perder tempo e trazer mais informação para vocês, vamos começar direto com informação que já vinha circulando no final de semana e que se confirmou agora de manhã, a provável saída de Marquezin, tá? Marquezin é um goleiro que está com 36 anos, vai fazer 37 esse ano. É um goleiro que chegou muito contestado no Grêmio durante o ano passado, especialmente no início do ano, mas que foi fundamental na permanência do Grêmio na primeira divisão, com defesas importantes. Enfim, o Marquezin foi fundamental para que o Grêmio permanecesse na primeira divisão no ano passado. E isso valorizou o atleta. E o Boca Juniors quis trazer esse goleiro para reforçar sua equipe nesse ano. O Boca já fez duas propostas para o Grêmio, uma de $500 mil, uma de $800 mil, as duas propostas o Grêmio recusou, e agora o Boca veio forte. Agora o Boca veio com uma proposta de $1,65 milhão. E o Grêmio enxerga $1,65 milhão por um goleiro, um valor excelente. Não por ser goleiro, mas por ser um goleiro de 36 para 37 anos. O Grêmio acha que é um valor muito bom. E aí a tendência, a informação que a gente tem de bastidor é que o Grêmio deve aceitar essa proposta, se é que já não aceitou. E aí, no momento que o Grêmio aceita a proposta, as partes ali, Boca e Marquezin, tentam acertar salário, luvas, aí o acerto é entre o atleta e o clube. Mas pela informação de bastidor que a gente tem, o atleta quer ir embora. Ele quer jogar no Boca porque o Boca Juniors é o clube do seu coração. E aí ele encerraria a carreira no Boca. O contrato que o Boca ofereceu é um contrato de 2 anos com a possibilidade de extensão por mais um. Então o Marquezin vê isso como uma possibilidade de encerrar a carreira no clube do seu coração. E, enfim, para o Grêmio também é um excelente negócio, $1,65 milhão por um goleiro de 36 para 37 anos. O Grêmio vê isso como uma ótima possibilidade. E já olha o mercado para buscar uma substituição. E a informação mais quente que a gente tem, que vem da diretoria do Grêmio, né, dos bastidores, indica que o goleiro Matheus Magalhães, brasileiro de 32 anos, revelado pelo América Mineiro e que atua desde 2014, já faz 10 anos, ele atua pelo Braga de Portugal. Portanto, é um goleiro experiente, é um goleiro com bastante tempo de Europa, é um goleiro que está há 10 anos no mesmo clube. A gente sabe como é difícil um jogador permanecer tanto tempo no mesmo clube, né? Então ele é um goleiro que tem uma entrega significativa para esse clube, a torcida gosta dele, por isso está ali há bastante tempo, e é esse o jogador que o Grêmio quer para trazer, para reforçar o gol nessa temporada com a saída do Marquezin. A gente tentou ver se tinha alguma coisa em relação ao Marcelo Groi, goleiro histórico do Grêmio, campeão da Libertadores, mas não tem nada. Ele não foi procurado pela diretoria do Grêmio em nenhum momento. Então a tendência é que ele não venha, né? E ele tem contrato até junho desse ano com o Al-Kholoor, da Arábia Saudita, que é o clube dele nesse momento. Então, Groi, a tendência, pelo menos até a metade do ano, é que ele não venha, não seja ele o substituto do Marquezin. Outro jogador que se falou muito no final de semana é Keylor Navas, goleiro histórico do Real Madrid, campeão de Champions, jogou no PSG também. O Keylor também não vem para o Grêmio. Ele tinha na proposta do Grêmio uma das melhores que ele tinha recebido até o momento. O Grêmio nega ter contato com ele, mas o próprio empresário jogador confirma que houve uma procura pelo Grêmio, mas as coisas com ele não avançaram e tudo indica que o Keylor Navas deve estar indo para o Newell's Old Boys da Argentina. Pelo menos já na Argentina eles tratam a negociação como encerrada, como certa, aguardando apenas o anúncio oficial do Newell's Old Boys pelo goleiro Keylor Navas. Então ele também não deve vir para o Grêmio. E para o início do ano, para as primeiras partidas do Campeonato Gaúcho, a tendência é que o goleiro seja o Grando. Tá? Então, só recapitulando, Marquezin, 36 anos, deve estar deixando o Grêmio nos próximos dias, a caminho do Boca Juniors, e um contrato de 2 anos com possibilidade de mais um, valor de $1,65 milhão. E o Marquezin encerraria a sua carreira no clube do seu coração, que é o Boca Juniors. O substituto do Marquezin, ficha 1 hoje da diretoria do Grêmio,
é Matheus Magalhães, de 32 anos, brasileiro, há 10 anos atuando pelo Braga de Portugal. E aí, torcedor, será que o Matheus vem? Será que ele dá conta da demanda, da exigência que é defender um clube como o Grêmio? Que vamos combinar, o Grêmio é muito maior do que o Braga de Portugal, tem muito mais cobrança, tem muito mais torcida. Vai ser um desafio grande para o Matheus. E o outro jogador do Grêmio que a gente tem notícia, que movimentou um pouquinho essa manhã, foi o Arezo, atacante centroavante Arezo. Presta atenção nessa história, olha só. O presidente do Peñarol estava numa coletiva de imprensa agora, nos últimos dias, agora nesse final de semana, fazendo a apresentação de 2 reforços que chegaram para a equipe para esse ano. Inclusive os reforços são, deixa eu ler aqui, o Martim Campanhá e o Gaston Silva. Durante a entrevista coletiva, alguém ali fez uma pergunta para o presidente sobre reforços, se vai vir mais alguém ainda para reforçar o Peñarol esse ano, e veio uma pergunta específica questionando sobre o Arezo. E olha a resposta do presidente, abre aspas, falando sobre o Arezo, tá? Todos os dias ele expressa sua intenção de vir agora. Todos os dias eu posto as fotos das apresentações dos jogadores no status do WhatsApp e ele diz que será o próximo. Palavras do presidente do Peñarol, o Inácio Ruglio. Né? Então, essa é a situação. O Arezo tem o desejo, a vontade de voltar para o Peñarol. Pelo menos é isso que ele expressa, segundo o presidente, né, nas conversas que ele mantém com o atleta. Mas o próprio presidente do Peñarol reforça que é muito difícil tirar o Arezo do Grêmio nesse momento, porque o Arezo foi um investimento alto que o Grêmio fez, e o Grêmio, se for se desfazer do atleta, vai querer pelo menos recuperar o investimento que fez, e esse valor é muito pesado, seria muito pesado nesse momento para o Peñarol. Mas o presidente diz que está tentando, diz que já entrou em contato com o representante do atleta, se existiria uma possibilidade de montar ali uma proposta, uma maneira ali, um empréstimo, ou talvez um parcelamento, alguma coisa, para tentar trazer o atleta. A reportagem tentou buscar junto à diretoria do Grêmio se existe de fato alguma coisa, se o pessoal do Peñarol procurou a diretoria do Grêmio para perguntar sobre o Arezo, e a resposta que a gente recebeu foi que não, que ninguém do Peñarol procurou a diretoria do Grêmio para falar sobre o Arezo, e que se existe alguma coisa, pode ser que o pessoal do Peñarol tenha entrado em contato direto com o staff do atleta. E aí, em contato com o staff do atleta, a gente tentou buscar um pouco mais de informação com o staff do atleta. A informação que a gente tem é que eles acreditam que com a troca do treinador, com a saída do Renato e com a chegada do Gustavo Quinteiros, o Arezo passa a ter mais oportunidade, passa a ter mais chances de jogar do que ele tinha com o Renato. E também se acredita que a saída do Diego Costa também facilita na questão da hierarquia para que o Arezo tenha mais oportunidades de jogar. É importante a gente também lembrar que o Arezo está começando bem a temporada. Nas partidas que teve ali contra os sindicatos dos atletas, enfim, aquelas partidas, aqueles jogos treino que o Grêmio fez, ele tem vindo muito bem, tem marcado muitos gols. Ele fez 4 gols num jogo, inclusive, desses amistosos de preparação. Então é isso que a gente tem do Arezo. Segundo o presidente do clube, ele quer muito voltar para o Peñarol. Mas a verdade é que não existe nada, o Peñarol não tentou nada, não procurou o Grêmio, e o staff do atleta, inclusive, acredita que agora o Arezo vai ter uma oportunidade real de estrear pelo Grêmio e de poder fazer a diferença com a camisa tricolor. E aí, torcedor, tu acredita que o Arezo pode fazer a diferença, que ele pode ser um diferencial no ano de 2025? Eu acho que sim, acho que ele tem bastante chance. Agora vamos seguir que a gente tem muita informação hoje. E vamos passar agora para o Inter, tá? Vamos passar para o Inter. Saiu agora no final de semana o anúncio do Bernabé. Finalmente saiu o anúncio do Bernabé depois dessa novela que se arrastou desde o ano passado para cá. Finalmente o anúncio acontece. Os valores são aqueles que a gente já tinha trazido anteriormente aqui nas redes sociais. São 5,5 milhões de euros, mais 500 mil euros em bônus. E é isso, terminou a novela, a gente sabia que o atleta queria ficar, o Inter queria muito que ele ficasse, viajou para a Escócia para fazer ali a negociação presencial com o Celtic. Enfim, o Inter fez tudo o que era possível para trazer o atleta, conseguiu e finalmente o anúncio está feito. Ele já está integrado com o grupo de jogadores, já está trabalhando junto com a comissão técnica e com os demais atletas.
e deve estar à disposição muito em breve. Não acredito que esteja à disposição agora para o jogo de estreia no final de semana, dia 22, contra o Guarani de Bagé, mas deve estar à disposição logo logo para compor a lateral esquerda do Inter. O Inter que não tem lateral esquerdo reserva, a não ser o menino Pablo de 18 anos. Então é uma das posições que eu tenho certeza que o Inter ainda está buscando jogadores, mas né, dificilmente para ser titular, mas pelo menos para poder brigar, para ter um substituto à altura numa eventual ausência do Bernabé. Outro jogador do Inter, outra notícia do Inter sobre o mercado de transferências é a saída do Rômulo. A gente noticiou na semana passada que havia uma proposta do Tigres para o Rômulo ir jogar lá no México, e agora parece que a informação que a gente tem é que a proposta foi aceita, só que a proposta é um pouquinho diferente daquela que a gente citou na semana passada. Deixa eu passar os detalhes aqui para vocês. Antes a proposta era de 5 milhões de dólares, tá? E a proposta segue sendo 5 milhões de dólares. A diferença é que agora é por 85% do atleta. Portanto, o Inter ainda ficaria com 15% do atleta. O valor financeiro se mantém, 5 milhões de dólares, só que em vez de 100% é por 85% do atleta. E ele ainda tem mais 500 mil dólares com alguns gatilhos, com algumas metas que o Rômulo deve alcançar jogando pelo clube mexicano. O contrato seria de 5 anos, né, 5 temporadas. Falta só o anúncio oficial. O representante do atleta está em Porto Alegre, já se reuniu com a diretoria colorada na noite de ontem, então deve ser uma questão ali de trâmites burocráticos mesmo. Mas a notícia é essa: o Inter aceitou a nova proposta do Tigres e o Rômulo deve estar deixando a equipe e rumando a América do Norte para um novo desafio na carreira. Outra situação sobre mercado de transferências do Inter, que bombou muito no final de semana, foi a proposta do Flamengo por Vitão, pelo zagueiro Vitão. O Flamengo fez uma proposta para o Internacional de 10 milhões de euros, sendo que dentro desses 10 milhões, 4 seriam abatidos da dívida que o Inter tem com o Flamengo referente ao Thiago Maia. Portanto, pagaria dos 10, o Flamengo pagaria 6 ao Inter, né? E perdoaria, daí eliminaria a dívida com o Thiago Maia. O Inter recusou essa proposta do Vitão, pelo Vitão, e fez uma contraproposta ao Flamengo. Na contraproposta do Inter, são os mesmos 10 milhões de euros, mais 4 da dívida ali, do valor referente ao Thiago Maia. Essa contraproposta do Inter, o Flamengo já recusou, o Flamengo não aceitou essa contraproposta, e aí e esse é o ponto que a gente está na negociação. Vale lembrar que no ano passado o Betis chegou a fazer uma proposta de 8 milhões de euros pelo Vitão. Essa é uma proposta que acabou não se concretizando. O Vitão chegou até a ir para São Paulo fazer exames médicos. Estava tudo acertado. Quem recuou no último instante foi o Betis, por uma questão financeira. Mas é isso. Alguém ainda vai me dizer, não, mas a proposta é muito parecida com a do Betis. Por que antes aceitou e agora não aceita? É porque o Inter não quer reforçar um clube brasileiro, um rival aí nas competições em que o Inter vai disputar, como Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim, o Inter não quer reforçar um rival dentro do próprio país. Então o Inter não está muito disposto a liberar o Vitão para um clube brasileiro. Então esse é o principal motivo da recusa, né? E o Inter, com a venda do Gabriel Carvalho, não está mais tão desesperado assim por dinheiro. Claro que o Inter ainda precisa vender, claro que o Inter ainda precisa fazer caixa, mas não está mais aquele desespero que estava antes. Então, só recapitulando, o Flamengo ofereceu 10 menos 4 do Thiago Maia, 6 milhões de euros pelo Vitão e Thiago Maia. O Inter recusou, contra a proposta, 10 milhões só para o Vitão, mais 4 para o Thiago Maia, totalizando 14. Aí quem recusou foi o Flamengo, e é nesse pé que está essa negociação. A gente não sabe se o Flamengo vai tentar de novo, tá? E para encerrar de internacional, a gente tem a situação do Leandro Damião. A notícia, inclusive, quem trouxe foi o Wagner Martins, o Vaguinha, mas já vinha sendo falado disso já desde o ano passado, em que o Leandro Damião tem o desejo, o interesse de encerrar sua carreira como jogador no Internacional, que é o clube, né, que o projetou para o Brasil e para o mundo, para a seleção brasileira, enfim, para tudo, né? E o representante do atleta procurou o Inter com uma proposta de 50 mil mensais,
que quando a gente fala em termos de futebol profissional é nada, é um valor simbólico. 50 mil mensais realmente é um valor simbólico quando a gente fala de times de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Uma proposta realmente simbólica mesmo, era mais para ele encerrar mesmo a carreira no Inter, jogar os 3 meses, janeiro, fevereiro e março, jogar o gauchão e encerrar. O presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, gostou da proposta, porque o Damião ainda está em forma, tem ainda algo a queimar, tem ainda lenha para queimar, tem ainda o que oferecer, e passou a questão para a comissão técnica do Inter. A comissão técnica analisou e concordou com a vinda do Damião. Então, Paulo Paixão, Roger, D'Alessandro, todo mundo concordou com a vinda do Damião. Porém, o conselho de gestão, formado por alguns vice-presidentes do clube, né, de outros setores do clube, se reuniram e vetaram a volta do Damião para encerrar a carreira no Beira-Rio. Então, o presidente do Inter queria, o jogador queria, a comissão técnica ali, Roger, D'Alessandro, Paixão, todo mundo queria, todo mundo achou que é viável, todo mundo achou que valia a pena. O conselho de gestão do Inter achou que não, achou que o Inter não é casa de caridade, claro que eles não usaram esse termo, né? Mas que o Inter não tem que receber um ídolo para ele encerrar a carreira no clube. Esse conselho de gestão entende que o Inter não deve receber ídolos para encerrar suas carreiras no clube, porque se ele vai encerrar a carreira, ele não estaria no nível de jogar no Internacional, segundo o conselho de gestão do Inter. Então, esse conselho negou. O Leandro Damião, pelo Internacional, fez 228 jogos, 108 gols, 30 assistências, é campeão da Copa Libertadores da América, é tricampeão gaúcho, inclusive os últimos títulos do estadual conquistados foram com ele. A Recopa Sul-Americana também é do Damião. Quando o Inter estava mal e caiu para a Série B e ninguém queria vir para cá, o Damião se colocou à disposição e foi fundamental na recolocação do Inter para o seu lugar na Série A, fazendo gols importantes e garantindo a subida do Inter para a Série A de novo. Enfim, é um ídolo colorado, um cara que entregou muito ao Inter, ou seja, ele deve a carreira dele ao Inter? Sem dúvida, o Inter foi quem projetou ele para o mundo. Mas o Inter também deve muito a Leandro Damião, porque graças aos gols dele, o Inter conquistou a Libertadores, conquistou campeonatos estaduais importantes, conquistou a Recopa Sul-Americana, voltou para a Série A e ainda gerou dinheiro para o clube, porque nas 2 vendas que o Inter fez do Damião, né, seja a primeira para o Santos, seja na última agora para um clube do Japão, nos 2 casos o Damião ainda trouxe dinheiro para o Inter. Mas para o conselho de gestão do Inter, isso não é suficiente para que ele tenha o direito de encerrar sua carreira no clube. E o Inter acrescenta mais uma página, no meio de tantas páginas, daria um livro sobre a maneira como o Inter trata mal os seus ídolos, especialmente no fim da carreira. É uma vergonha para o futebol gaúcho, é uma vergonha para o clube, para o Internacional, a maneira ruim como ele trata os seus ídolos. Se tu puxar o histórico do Internacional, dava para escrever um livro só sobre situações, sobre episódios lamentáveis da maneira como o Internacional trata os seus ídolos. E agora a gente tem mais uma página para esse livro, chamada Leandro Damião, que não vem então para fazer esse gauchão. Lembrando que para a posição de centroavante, o Inter tem disponível para jogar, né, o Borré e o Valência, ambos podendo se ausentar por causa de seleção. Os outros jogadores que poderiam fazer essa função, o Matias está na seleção brasileira sub-20, o Drummond está aí, mas está machucado, não vai servir para nada. E o Luca Holanda, a gente sabe que é uma promessa que nunca se cumpriu, então não dá para confiar no Luca Holanda. Damião poderia ser muito útil no campeonato estadual, mas segundo o conselho de gestão do Inter, que deve entender mais de futebol do que o D'Alessandro, do que o Paixão, do que o Roger, do que todo mundo, segundo o conselho de gestão do Inter, ele não é importante, então ele não vem. E para encerrar, a primeira é o Carlo Ancelotti. O que é fato? Tá? A gente sabe que o Carlo Ancelotti comunicou à diretoria do Real Madrid de que ele não vai seguir até o final do seu contrato, que é no fim da temporada, no meio de 26, que ele vai encerrar a sua passagem no Real Madrid agora em julho, quando encerrar essa temporada agora. Então, Carlo Ancelotti vai ficar no Real Madrid mais 6 meses, só até o final da temporada,
e em junho ele encerra sua passagem no Real. É uma decisão do treinador que deseja mudar os ares, deseja ir para um outro ambiente, enfim, sair dessa turbulência que é treinar o maior time do mundo, o maior vencedor de Champions, o maior vencedor de títulos mundiais do mundo, enfim. A ideia dele é mudar de ares. Ele não vai se aposentar, isso também é uma informação que a gente já apurou segundo os portais internacionais. Ele não vai se aposentar, mas ele quer trocar de ares, ele quer sair desse ciclo que é o Real Madrid, e tudo indica que ele não vai mais treinar o Real Madrid a partir do fim dessa temporada, segundo a vontade do treinador. Por que isso poderia impactar o futebol brasileiro? Será que ele pode vir treinar a seleção brasileira? Será que eles vão ressuscitar, vão resgatar essa história, essa novela? A gente ainda não sabe, a informação é de agora de manhã, tem poucas horas. Mas tudo pode acontecer. Será que vai pintar Ancelotti a partir do meio do ano na seleção brasileira? Vamos aguardar. E a segunda informação, essa eu acho que é muito importante, que essa impactaria direto o futebol brasileiro, é a seguinte. Segundo informações do portal Diário do Peixe, que foi o primeiro lugar que publicou, mas que outros portais do Brasil já publicaram também essa notícia, já apuraram, e isso já saiu na mídia internacional, inclusive no Diário AS da Espanha. Seria a seguinte notícia: o Santos fechou no sábado agora um acordo para a volta do atacante Neymar ao clube. Segundo foi apurado pela reportagem, né, o jogador que está no Al Hilal, ele viria por empréstimo, né, por um período ali de 6 meses pelo menos, né, até a metade do ano, até o fim do contrato dele com o Al Hilal. E o salário dele seria pago uma parte pelo Santos, a maior parte pelo Santos e uma parte pelo próprio Al Hilal, tá? E que o acordo já estaria firmado. E parte da decisão para que esse acordo fosse firmado é o desejo do jogador, segundo apurou a reportagem do Diário do Peixe e depois os demais portais. É a vontade do jogador de vir para o Santos que facilitou as coisas. O Neymar, ele tinha uma proposta do Chicago Fire, da MLS, e estava negociando, inclusive era uma proposta financeira melhor do que a do Santos, mas pelo que se apurou, já tem esse acordo, isso já está fechado. Agora eles tentam a liberação com o Al Hilal, e a tendência é que eles consigam, porque o Al Hilal não inscreveu o Neymar em nenhuma das competições do clube no ano. O Jorge Jesus não conta com o Neymar. Quando encerrar a passagem dele pelo Al Hilal, acabar o contrato dele, aí ele vai estar livre, vai poder assinar um novo acordo com o Santos, para pelo menos fechar, ficar até o final do ano, ou talvez um acordo maior, aí a gente ainda não tem informação sobre isso. Mas, só recapitulando então, Neymar está acertado com o Santos. Essa é a informação que vem. Neymar está acertado com o Santos, agora vem por empréstimo, agora busca a liberação junto ao Al Hilal. Então, por empréstimo até metade do ano, até encerrar o contrato dele com o Al Hilal. Depois disso ele vai estar livre e pode assinar com o Santos para ser jogador do Santos aí por mais um período aí, talvez mais 6 meses, talvez mais um ano, a gente ainda não sabe como é que vai ser isso, mas o fato é, Neymar está voltando para o futebol brasileiro. E isso pode trazer muito impacto, porque voltando o Neymar, talvez facilite um pouco mais a janela de transferências do Santos para trazer reforços. Afinal de contas, Neymar é um cara com expressão mundial, um cara muito querido pelos atletas. Acho que vai ter muita gente que vai querer jogar no Santos ao lado dele. Então é isso. Essas são as informações de hoje. Segue a gente aqui no Instagram, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente em todas as redes sociais, curte esse vídeo, compartilha, faz ele chegar lá nas suas redes sociais, faz ele chegar ali nos teus grupos da família, no WhatsApp, nos amigos, enfim. Faz a palavra chegar para todo mundo, porque a emoção e a informação, elas andam de mãos dadas aqui com a gente na Rádio Galera. Então vem junto com a gente, que vale muito a pena. 2025 está recém começando e tem muita coisa boa pela frente, tá bom? Vem com a gente que vale muito a pena. Curte, compartilha. Não te esquece de dar o teu joinha aqui, ativar o sininho e ficar com a gente, que 2025 tá bom demais. Abraço e até a próxima.